Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro de 2023. Tem início a terceira e última conferência da 10ª edição de nosso Cosmovini, Encontro de Cosmologia e Ufologia do Grupo Ufológico Paraná Patovni. Esta edição é realizada em homenagem à memória de Nicolau Copérnico, quem revolucionou a concepção científica de então ao desbancar teoricamente o geocentrismo. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foi também um cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica que considerava a Terra como centro, é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. O 10º Cosmovni é dedicado à memória de Nicolau Copérnico. Pois bem, pessoal, como também é tradição dos nossos eventos, nós sempre gostamos de apresentar algumas credenciais do conferencista convidado. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o professor Dirceu Klemba, diretamente da Princesa dos Campos Gerais, da nossa amada Ponta Grossa, onde eu tive o privilégio de viver também durante 15 anos, onde eu estudei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, depois tive a honra também de ser professor dessa mesma instituição, de modo que Ponta Grossa é uma cidade que está no nosso coração, né? E diretamente, então, da Princesa dos Campos, o professor Dirceu vai nos brindar com uma conferência a respeito da casuística ufológica, não só em Ponta Grossa, mas em toda a região dos Campos Gerais. Entretanto, gostaríamos de saber melhor, conhecer um pouquinho mais a respeito da pessoa do professor Dirceu. Para isso, eu convido o Diego, então, para fazer uma apresentação sintética do currículo do nosso ilustre conferencista. Diego. Boa noite a todos. Dirceu Klemba, técnico em laboratório de ensino no curso de Engenharia de Materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 1993. Pesquisador de atividades e fenômenos alienígenas na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Paraná. Professor universitário e administrador da Academia Brasileira de Estudos Exológicos, entidade informal sem fins lucrativos. Principais casos: caso da pedra alienígena, que é um caso em estudo, túneis secretos da região de Ponta Grossa. Caso em estudo, abdução de Maria, caso finalizado, abdução de casal que ficou 30 anos abduzido. Caso novo em estudo, caso Carvalho, com relatório publicado na revista Cosmovni 06. Técnico químico, pelo Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borel. Formação superior em gestão logística pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E bacharel em Administração Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito bem, professor Dirceu, bastante qualificado, então, e como nós também, um amante
destes assuntos, destes temas anômalos, porque certamente, como dizia Shakespeare, há muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a vã filosofia humana, de modo que, saudando a todos com a clássica do povo vulcano, vida longa e próspera, eu agradeço a presença do professor Dirceu, que muito nos honra nesta ocasião, e a ele passo a palavra para a sua apresentação. É contigo, professor. Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer enorme meu estar participando com vocês hoje desta apresentação, deste evento, né? Trazendo um pouquinho daquilo que a gente tem feito, um pouquinho daquilo que é a história aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Então, hoje eu pretendo trazer um breve relatório, assim, digamos, da história ufológica que já aconteceu em Ponta Grossa, aqueles registros nos jornais, casos que estiveram próximos e casos novos, né? Quem fica até o final aí vai ver que nós vamos ter vamos dar um spoiler aí de um novo evento aí que a gente acabou, a gente já sabia, na verdade, mas agora a gente está confirmando esses fatos. Inclusive, eu estou aqui aguardando uma informação de que esse não é o único local que nós temos nos Campos Gerais. Parece que ontem ou anteontem foi descoberto mais um local aqui em Ponta Grossa que vai, assim, se a gente conseguir comprovar que realmente é isso, aí nós vamos ter uma descoberta milenar muito importante para o Brasil, para vocês terem uma ideia. Bom, eu gosto sempre, eu falo aqui em nome também, não somente o meu, mas a gente tem uma academia de estudos exológicos, um canal no YouTube, a gente faz divulgação do nosso material, a gente toda semana tem palestras, a gente traz palestras, vídeos, tem várias histórias lá que são feitas com colaboradores, né? Uma das grandes colaboradoras nossa é a Leila Sara, ela pega as nossas histórias, que algumas são reais, algumas são lendas, algumas são fatos, né? E aí ela tenta transformar isso em vídeo e a gente traz lá como um vídeo normal. E também tem as coisas que são realmente comprovadas. Qual que seria o nosso projeto para 2024? O projeto 2024 é a gente estar entrando de vez mais aprofundado na questão das pesquisas, do site, e também a gente vai lançar aí no ano 2024 aí um site, o site já tem, né? E o objetivo desse site vai ser um local onde as pessoas poderão enviar seus artigos de modo científico. Ele vai estar ali disponível a todas as pessoas que queiram ter conhecimento. Vejo isso como algo interessante, porque hoje qualquer pessoa que queira divulgar alguma coisa, ela precisa mandar para uma revista, precisa ser aceita na revista, né? Até porque não tem espaço para todo mundo, né? Então isso é uma situação. E aí, então, dentro do site a gente pretende ter lá todos esses relatos, né? E alguns desses relatos, se a gente tiver possibilidade de fazer uma análise mais aprofundada, então a gente vai ter uma equipe futuramente para fazer essa avaliação desses casos. Então, esse é o projeto que eu estou trabalhando para 2024. Então, essa é uma situação que é o meu objetivo para 2024. Bom, eu vou falar um pouco aí sobre a casuística ufológica dos Campos Gerais, né? E tem uma mensagem assim que eu gostaria, que me marcou bastante, inclusive foi tema do nosso primeiro seminário, primeiro congresso de ufologia dos Campos Gerais, que é entender o ontem, aprender hoje e compreender o amanhã. Que é isso? Se a gente entender o que aconteceu no passado, né,
Então, a gente vai começar a entender o que está se passando hoje. E com essas informações, a gente pode compreender o que vai acontecer amanhã. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Vamos lá. Como para falar de Ponta Grossa já começa com um grande mistérios, né? Bastante mistérios. Por exemplo, ela foi fundada por Dom Pedro I. Mas ela não foi, quando Dom Pedro I veio para cá, ele não veio para fundar Ponta Grossa. Ele veio para trazer à região uma nova capela. E essa capela, ela seria o quê? Ela seria um lugar, sim, que seria destinado a aqueles fazendeiros que estavam dentro das Seis Marias. E eles não conseguiram entrar num consenso, foi aí que entrou alguém e teve a ideia, vamos soltar um casal de pombos, e aonde esse casal pousar na fazenda que pousava, isso era a nova capela. Perfeito, todo mundo aceitou, e esse casal pousou exatamente onde é a catedral, a Praça Marechal Floriano Peixoto, bem no alto. E isso foi algo interessante porque não ficou dentro de nenhuma das fazendas. E ali surgiu a nova freguesia, né? Em 15 de setembro de 1823. É um local alto da colina, perto do caminho das tropas, e foi ali colocado a nova capela. Então, por que caminho das tropas? Por quê? Os tropeiros, eles usavam o caminho. Um grupo, eles entravam por Vila Velha, seguiam para a região onde é o Alagados, hoje a região de São Jorge, que é onde possivelmente nós temos o caminho do Peabiru, né, passando, e depois eles seguiam em direção ao Acácio. Outro grupo, eles passavam aqui pelo centro da cidade de Ponta Grossa, porque na região ali área central tinha bastante água, então eles escolheram ali para parar por causa da alimentação e para os animais tomarem água, o que era algo assim bastante importante para as tropas na época. E daqui eles seguiam por outro caminho até Castro. Bom, Dom Pedro I, sabendo da existência dos túneis, né, e que esses túneis estavam ligados a movimentos que envolviam pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, envolvendo o nazismo. Só que isso é mais antigo, né, lá do século XVI até, por sinal. Ele queria vir na região para explorar esses túneis. E a forma que ele encontrou para poder justificar a vinda foi exatamente trazendo essa nova capela, que não chamaria muito a atenção. Então, Ponta Grossa ela está dentro da região dos Campos Gerais, que é composta por 19 municípios. Então, se a gente prestar bem atenção nesse mapa, depois vocês vão ter uma surpresa lá na frente, quando eu falar da pedra. E vamos começando aí falando sobre os principais casos registrados. Então, aqui eu vou ser bem rápido, mas só para enfatizar, o primeiro caso registrado em jornal na cidade de Ponta Grossa, para lembrar, nós temos 2 jornais que são centenários. Eles foram... o primeiro caso foi registrado em 1917. Foi o primeiro registro. Depois veio vários outros registros. E aqui tem alguns jornais, uns recortes de jornais que foram encontrados, né? E foi trazido aqui. Inclusive, isso aí está registrado em um livro da historiadora Isolde Maria Waldman. Ela fez parte da Casa da Memória, então ela pôde fazer esse levantamento de todo esse material aí, né? Então aqui tem registro de vários pesquisadores, né? E até tem algumas coisas que podem estar relacionadas a fatos que aconteceram no passado. Então aí tem... Bom, passando esses registros de jornais, aí começa a vir a história que eu entro na ufologia. Então, esse aqui foi o meu primeiro contato real com a ufologia. Foi no ano de 1993. Aí eu não lembro muito bem quando que foi esse contato, foi finalzinho de 93 ou início de 94, onde a gente foi procurado por um senhor aqui, um empresário aqui de Ponta Grossa, já é falecido, onde ele levou essa pedra.
lá em 93. Então, essa pedra tinha 2 quilos, 232 gramas. Eu pesei essa pedra. Ela tinha essa coloração mais escura aqui, meio verdão, escurão assim, né? E com o passar do tempo, ela foi trazendo essa cor amarelada, mais marrom aí. O fato é que essa pedra, no dia que eles trouxeram essa pedra, eu identifiquei a presença desses mapas. E não é só esses mapas. Mapa do Paraná, Ponta Grossa, aqui a questão dos campos, região dos Campos Gerais. Ele tinha o mapa mundi, tinha o mapa do continente americano, enfim. Dependendo como você ia virando a pedra, você ia tendo os mapas presentes. Então, se a gente olhar o mapa do Paraná, olha a perfeição do mapa do Paraná. Inclusive, a área litorânea, primeiro Planalto, segundo Planalto, terceiro Planalto. Região dos Campos Gerais, está aqui. Olha, se você olhar aqui, a bacia do Rio Tibagi, os quênios, né? Quênio Guartelá. O grande mistério, até esses buracos que ninguém sabia o que se tratava, né? Então, tem a ver com os quênios. E aqui é um mapa muito semelhante, mais semelhante ao estado da cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa está desenvolvendo agora nessas áreas assim que não tinha muito desenvolvimento, está desenvolvendo agora. Então esse foi o primeiro caso, essa pedra aí foi estudada. Eu tive acesso, eu peguei essa pedra em mãos lá em 93, 94, mas ela foi apresentada em um congresso no ano 2000 por então Rafael Cury, em Curitiba, onde ela foi apresentada e a partir daí essa pedra ela tomou outros rumos e hoje ela está sob a guarda de uma artista brasileira. Então ela está... Existe uma possibilidade dessa pedra voltar em minhas mãos para fazer mais algumas análises agora. Aqui nós temos mais alguns fatos. Isso aqui aconteceu no dia 26 de janeiro de 2015. Nós estávamos em uma vigília na região do São Jorge e a gente teve esses registros de fotografias. Então, aqui foi ampliado. Aqui está o Juliano, que é um ufólogo aqui de Ponta Grossa, né? E apareceu, eu lembro muito bem dessa foto, eu estava à frente dele e nesse momento eu estava mostrando para ele os aviões em movimento lá no aeroporto Santana. Então ele estava visualizando e para nossa surpresa teve esse raio de luz, né? E também teve essa bola, para ver que esse plasma está em movimento. No ano de 2021, quando a gente esteve com o professor Jefferson, o saudoso professor Jefferson, ele identificou isso aí como resíduo plasmático de presença de naves no local. E aqui a gente teve esse registro que aparentemente seria a gente até achava que poderia ser um meteoro, mas o meteoro não faz curva, né? E era muito pequeno em relação ao resultado. E para nossa surpresa, a gente encontrou mais essa imagem nas fotos. Então isso aqui não resta dúvida nenhuma. Realmente nós tivemos a visita de uma nave nesse dia. Então, o que ela estava fazendo? Só que essa nave aqui, ela estava na vertical. Aqui eu coloquei ela na horizontal, girei a imagem para visualizar melhor. Resultado desta vigília estão presentes nesses raios-x, né? Então, nesses raios-x ainda estão sendo estudados esse caso aí. Mas se você perceber, nesse pontinho aqui em destaque azul, você tem um micro... Aqui tem um implante micro-orgânico bem pequenininho aqui, ó, em forma de triângulo. E aqui embaixo, na camada óssea, você tem um outro chip, um outro implante, né, que está dentro do osso e que esse aqui serve como algo de recepção de informação. Então, aqui é receptor de informação e aqui seria o processador das informações. E se você analisar nesse ponto aqui, ó,
Eu acho que as pessoas estão conseguindo ver aí a questão da apresentação, né? Nesse pontinho aqui, se você olhar bem, com bastante detalhe, aparece uma fissura bem pequena. E o mais interessante é que a pessoa tem na pele uma cicatriz de aproximadamente 3 centímetros exatamente desses lugares aí. Então, esse é um caso bastante interessante. Aí, em 2015 também aconteceu um caso de um aparecimento de um agroglifo lá em Chopinzinho. Eu acabei fazendo um relatório e publicando esse relatório a respeito. Não tem como ser alguém tentou fazer uma brincadeira lá, nesse caso, e alguns dias após apareceu esse agroglifo ali na região de Prudentópolis. Eu sou um pouco pé atrás com relação a agroglifos, mas eles são reais. Essa é a grande realidade. Se eles apareceram ali, eles são extremamente reais, são perfeitos, eles transmitem uma informação. O fato é quem os fez. Né? Então, eu fico muito pé no chão com a situação de quem os fez. Foi feita uma cobertura bastante extensa na mídia, um canal de mídia ficou durante mais de mês fazendo uma publicação diária sobre esse evento aí, não somente desse evento, mas do próximo também, e o que levantou uma certa suspeita se realmente isso aí era uma questão de mídia ou não, né? E era período eleitoral também, então a gente ficou meio assim, o que seria isso? Não posso afirmar que não é de origem desconhecida, extraterrestre ou algo assim, porque eu não fui nesse local. Naquela época eu não tinha nem condições para ir lá, então eu não fui lá investigar. Então, o que a gente conhece são os relatos que foi levantados através do GEVAERD, da revista UFO, e, enfim, foi feito um grande trabalho. Então, fica aí o meu parecer, né? E depois, em 2016, apareceu esse aqui também, né? É um agroglifo, também bastante simples, se for... a gente até conseguiu reproduzir, na época, um muito semelhante a esse aqui na região dos Campos Gerais. Mandamos para a mesma mídia que estava divulgando esse e não houve nenhum tipo de manifestação a respeito, o que também levantou suspeitas se poderia ser realmente algo representativo de origem extraterrestre ou não, né? Só que assim, como eu não estava lá, eu confio nas informações que foram prestadas por quem estava lá. Recentemente até teve um lá em Santa Catarina, né, que teve umas figuras geométricas bastante interessantes. Eu acabei fazendo um estudo, acabei até tendo algumas imagens ali com algumas informações bastante interessantes, né? E os agroglifos, eles são bastante reais, né? Muito mais do que a gente imagina. Né? Por exemplo, tem os de acho que é Shilberton, alguma coisa assim, né? Eles trouxeram de volta uma mensagem que foi mandada no espaço em um determinado período de tempo. Então, tudo isso aí cabe um estudo bastante elaborado, e a gente não pode, assim, aconteceu, aconteceu, é real, existe. Tem uma mensagem, tem mensagem. Agora, quem os fez, eu sou um pouco pé no chão com relação a isso. Né? Então, essa é a minha posição e quem sabe eu possa mudar no futuro. Isso aí vai depender da minha vivência em um caso real. Né? Então, vamos aguardar mais à frente. Um casal abduzido, esse caso, um caso aí que a gente vem trabalhando aí, a gente sabe que existe uma lenda no local sobre essa situação. Então eu recebi alguns relatos de pessoas que falaram assim, minha avó falava, olha, não sai lá porque sumiu um casal, depois eles apareceram depois de um tempo, coisa assim nesse sentido. Então existe essa lenda na região. Mas, segundo a testemunha que me passou esse caso, o casal saiu para passear na região dos Alagados e desapareceram. Alguns dias depois, o veículo foi encontrado em um local de difícil acesso. Supostamente não seria possível humanos colocar o veículo naquele lugar. E após 30 anos, o casal reapareceu e achavam que tinham passado apenas uma noite fora. Na época, o caso foi camuflado
E poucas pessoas sabem desse fato. O relato continua em investigação e pode ter ligações com fatos relatados nos jornais da década de 50. Só que aí levanta alguns pontos bastante interessantes. Por exemplo, o casal saiu para passear com o seu veículo. Que veículo era? Né? Como assim? Que veículo era? Se for antes de 40, do ano de 45, então não seria Alagados, porque não existiu Alagados. E sim existia uma outra represa que está lá no Amapã. Então, que é a represa da Paina. Né? Então, aí já tem um ponto de interrogação. Infelizmente, ou felizmente, o fato é real. A gente encontrou algumas pessoas que confirmaram ser parentes, ser primos dessas pessoas, mas infelizmente essas pessoas já partiram sem prestar maiores esclarecimentos a respeito. Pode ter a ver com essa publicação de 54. Agora aí pode ter duas situações, ou que foi enviado, né, foi quando eles vieram e levaram, ou quando eles devolveram. Então a gente não tem essa informação aí. Depois teve o caso aí da abdução da Maria e Maria, né, que foi um caso bastante interessante, que uma semana antes, um repórter aqui de Ponta Grossa, ele foi nesse local aí que aconteceu, e as pessoas relataram ter visto um ser que passou voando na região ali. Um ser tipo um cripto... como é que é? Não, tipo um dinossauro voador, alguma coisa desse sentido. Eu não lembro o nome do ser. Mas isso se aplica-se dentro da criptozoologia, né? Criptoexozoologia. É um fato bastante interessante, que é aquela pessoa que vê, mas outras pessoas não conseguem ver, certo? Então é mais como quase que assim, relatando assim de uma forma bem exemplificada. Seria como se ela estivesse vendo um espírito, alguma coisa desse sentido. Esse caso, a pessoa fez o relato com bastante detalhes para quem teve acesso a poucos segundos, né? E eles entenderam, como eles são bastante religiosos, que o caso se trata-se de uma situação que envolve aí questões religiosas e não quiseram continuar o caso, para eles morreu o assunto. E essa foto é uma foto que eu tirei em Vila Velha. Eu estava no estacionamento de Vila Velha e eu quis fazer uma imagem da torre da igreja que tem lá. E eu acabei fotografando um OVNI lá no horizonte. Foi uma sequência de 5 fotos e pegou somente em uma. E a sequência era bem... era assim, questão de 1 segundo uma da outra. Se fosse um pássaro ou algo parecido, ele teria aparecido em outra situação, mas não foi possível. Esse aqui foi em 2021. Esse objeto ele foi avistado em Curitiba e ele se deslocou em região do Itaiacoca. Foi visto por mais de 1 hora esse objeto em deslocamento, bem devagar, desde Curitiba até a região de Ponta Grossa, que é Itaiacoca ali. Aqui nós temos questões de túneis secretos da região. Então, esse túnel aqui, eu não sei exatamente se ele tem a ver com a cidade de Ponta Grossa, mas dizem que o que existe no centro da cidade de Ponta Grossa, que está ali bem na área central, é muito parecido com esse. E nesse aqui tem um fato interessante. Algumas pessoas, ao olharem a imagem, elas acabam vendo, segundo alguns relatos, que nessa região tem um ser parado. Algumas pessoas dizem que conseguem ver. Aqui do lado são naturais. Essa aqui é uma entrada lá na caverna Olho d'Água, que fica na região do Itaiacoca. E aqui a gente tem algumas estruturas. Essas estruturas são reais. Atrás desse muro aqui embaixo tem tem o lago subterrâneo, que está a uns 12 metros de profundidade. E isso aqui é a área onde estava o Cine Império, na cidade de Ponta Grossa. Antigo Cine Império. Aqui são outros túneis que foram demolidos. Essa estrutura eu tive acesso, tá? Ela tem essa parte, a abertura tem mais ou menos aí uns 4 por 4 metros quadrados. Passa 2 carros dentro dele tranquilo. Aqui está, entre esse pedaço e esse aqui, foi feita uma readaptação e
e uma religação para passar água de um riozinho. Mas essa estrutura ela segue à direita, mas ela é trancada. Antes de passar água, teve alguém que passou próximo. Próximo a essa estrutura tem essa outra estrutura que aparentemente seria uma ponte, uma cabeceira de ponte, mas que não tem nada a ver com cabeceira de ponte, né, gente? A gente indo lá, a gente percebe. E aí estão os trilhos. Esses trilhos aí foram inaugurados em 1896. Então, essa destruição aqui aconteceu antes disso. Essa explosão aí, isso aí foi demolido antes de 1896. Essas linhas em vermelhas são as linhas onde existe uma grande possibilidade de ter ligações subterrâneas aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, aqui está o mapa da cidade de Ponta Grossa, parte urbana, e esses caminhos aí são os possíveis caminhos que nós temos que estão ligando subterraneamente, certo? Então, essas ligações aí, uns 50% aqui, a gente já sabe que é real. O que chama atenção é que cada pontinho amarelo aí, ou é uma igreja matriz, ou é um seminário, ou é um convento, ou é alguma coisa que está ligado a questões religiosas. Qual é o objetivo disso? Não sei. Então, é algo para a gente avaliar. Aqui está um print de um vídeo inédito, certo? Porque hoje não existe mais nada sobre isso, que cita Ponta Grossa, certo? Dentro da Operação Storm. Então, se você procurar, talvez se você conseguir procurar por esse título aí, você consegue achar alguma coisa. Então, esse vídeo foi publicado em 12 de agosto de 2020, onde eles trouxeram aí sobre todas as cidades que estavam envolvidas com a Operação Storm. Então, o que era essa operação? Ela estaria relacionada ao sequestro de pessoas, principalmente mulheres e crianças, para a extração de uma substância, né, que, segundo algumas pessoas, seria usada em rejuvenescimento. Então, esse adreno aí seria retirado dentro desses túneis aí por tecnologias super avançadas. E citava a cidade de Ponta Grossa. A gente conseguiu, através das informações presentes nesse vídeo, a gente conseguiu localizar esse ponto. Só que a gente não conseguiu achar as entradas. Mas existe uma estrutura que poderia estar relacionada, sim, a uma operação semelhante a isso. Então, infelizmente ou felizmente, a gente não vai ter muito acesso a isso. Aqui são outras situações, né? Aqui é uma área de São Jorge. Nesta região aqui, parece que era uma caverna que foi demolida. Está muito próximo a esse local aqui. Eu fotografei, eu fiz um vídeo aqui, eu ouvi, né? Uma pessoa conversando com um ser. Eu ouvi duas frases humanas e duas frases de alguém que falou, uma voz robótica. E, para minha surpresa, foi que a gente tinha uma das pessoas que estava com a gente, levou cigarro proibido. E a gente sentiu o cheiro do cigarro proibido sendo queimado no local. Não tinha como a gente ter a existência de pessoas humanas, de pessoas lá fazendo isso aí naquela região, até porque a gente estava a uns 8 metros de profundidade. Do lado aqui tem muito próximo, tem essas pedras aqui, que é bastante interessante. Eu vou falar lá para frente sobre isso aí. Essa é um outro local bastante energético, que está na região do Passo do Pulpo, no Itacoca. Aqui é uma pedra, ela tem uns 30 metros de altura. E esse local aqui foi um local de indicação, onde, se eu fosse lá, eu iria ver algo interessante. A internet nesse local é extremamente forte. Um vídeo de 5 minutos ele transmite em 5 segundos.
E essa pedra parece que ela está encaixada de dentro para fora. Então aí vocês estão vendo o videozinho. Ele tem um tamanho aí, o tamanho que passaria uma pessoa. O que tem atrás disso? Não sei. A gente teve algumas sensações bastante interessantes nesse local. A gente sentiu o cheiro de café tropeiro nesse local. E eu tive uma experiência através de um sonho, de uma interpretação sobre esse local aí. O que tem de fato? Não sei. Atrás, em outro momento, quando a gente fez os vídeos, as pessoas viram no vídeo, viram índios e viram tropeiros. E por coincidência, o tropeiro que apareceu aí é o mesmo que eu vi no sonho. Então, teve uma mensagem que foi passada para mim sobre esse local. No momento certo. Bom, esse ano 2023, né? Desde fevereiro, janeiro e fevereiro, principalmente fevereiro, foi um mês aí que a gente teve muitos casos. Tiveram 18 casos registrados na cidade. E a gente chegou a estudar todos eles. Então, a OVNI aqui tem as datas, tudo, 14/2. Né? Depois ele mudou para essa estrutura. Aqui foi foi um objeto, foi visto, a gente acha que tem a ver com esse mesmo, que no caso, era Vênus, que estava muito visível. Então, teve até um caso que a pessoa relatou para a gente foi analisar e a gente viu. Eu, que nunca tinha visto Vênus durante o dia, né? Cheguei lá e acabei vendo, e estava muito visível e bem grande. Então, isso é um fato interessante. Então, boa parte desses OVNIs que foram avistados aqui se tratava de Vênus. Então, aí a gente fala o seguinte: as pessoas podem até dizer assim, mas então não valeu nada a pena da pesquisa? Valeu sim. Por quê? Porque alguém fez um relato de um objeto voador não identificado. O objeto estava lá, a gente foi atrás da informação e a gente conseguiu identificar e conseguiu provar e mostrar para a pessoa, olha, isso aí não é, isso é Vênus. Então, quer dizer, para quem diz assim, então não valeu a pena, por que não valeu? Né? Você esclareceu o assunto, até um caso finalizado, porque até então era apenas um caso de uma visualização. Aqui novamente. Aqui tem um OVNI que foi registrado no dia 25/2, também aqui, ó. Interessante. Aqui nós temos esse objeto aqui, é um dos mais interessantes, que foi visto às 17 horas, por volta das 17 horas do dia 14/2. Então aqui tem o vídeo. Esse OVNI a gente acabou estudando sobre ele, né? Tem mais informações a esse respeito. Tem um momento em que ele começa ali a ter uma certa interação com as pessoas. Aqui já desapareceu. Então, aqui tem um outro vídeo. Aqui tem um outro vídeo, 23:55. Aqui é outro caso, né? Estou só mostrando aqui, não vou mostrar assim, os vídeos em detalhes. Então, esses vídeos aí, eles estão disponíveis lá no canal da academia. A gente tem lá um vídeo que fala sobre todos esses. Deixa eu ver se esse aqui é o que eu... Olha, esse aqui é outro aqui. Inclusive, a gente está tentando identificar as informações e a gente está achando que o OVNI está passando informação em forma de código Morse, né, através da luz. Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar com muita cautela no futuro. O caso mais importante aqui, não o mais importante, mas um dos casos, né? O caso Carvalho, né? Que apareceu essa criatura. Nesse caso aí foi feito, a gente estudou durante uma semana, depois a gente tinha chamado vários pesquisadores da ufologia, formamos um grupo, apresentamos o caso e após essa apresentação o grupo entendeu que era um caso a ser estudado com mais propriedades. Então formou-se um grupo, todos os que aceitaram participar foram o Adriano de Paula, o Alfredo Welker, sobrinho como psicólogo, eu, Giovanni Crestani, que entrou no processo aqui de Ponta Grossa posteriormente, saudoso professor Jefferson Barba de Souza, Paulo César de Oliveira, Paulo Henrique da Silva, que é aqui de Ponta Grossa,
Inclusive, ele está na pesquisa lá na frente, lá, junto com a gente. Roberto Alexandre e o Wilson, que são da LASO. Então, todas essas pessoas aí participaram de alguma forma, alguns de forma presencial, outros de forma virtual, né? E puderam desempenhar, dar suas opiniões a respeito. Então, no dia 11 de abril de 2022, nós tivemos o caso, onde a dona Marisa saiu pela manhã e encontrou embaixo do Silimoeiro exatamente dessa situação aqui, essa é a imagem real do local, né? Ela viu uma criatura ali, ela achou que era uma pessoa que estava roubando limões, mas quando ela se aproximou, ela percebeu que não era, né? Então ela viu que tinha um ser que tinha 3 protuberâncias na cabeça, olhos vermelhos, não tinha cabelo, não usava roupas, pele marrom, parecia ter óleo sobre a pele, 2 braços. Os dedos aí tinham aproximadamente 3, tinham 3 dedos e mediam 7 centímetros aproximadamente, assim, e tinham membranas entre os dedos. 2 pernas, os pés também tinham 2 dedos e tem inclusive foto depois, das marcas do sol. Não sei se aqui vai aparecer, né? Mas tem. Membranas entre os dedos, muito magro, aproximadamente aí 1,5 m de altura, flexibilidade dos movimentos e apresentava um cheiro forte. No momento ela não sabia, mas com o passar do tempo, no dia que o David viu a segunda tipologia, porque foram 4 seres vistos, 3 com essa característica e um com uma característica diferente, né? Então a dona Marisa viu 6 vezes, onde ela conseguiu ver 1, 2 ou 3 seres juntos, todos na mesma tipologia. E o David, que era o filho mais novo lá e o mais incrédulo, assim, que até achava que a mãe estava meio doida, ele viu o último ser aí, que era uma tipologia tipo um Grey. E nesse dia eles conseguiram pegar a amostra do solo onde ele estava, que deixou uma umidade e tinha um cheiro de amônia muito forte. Então, ali, sem que eu falasse para eles o que se tratava, eu perguntei para eles qual que era o cheiro. Novamente, eles falaram que era aquele cheiro, que eles antes achavam que era, tipo, água sanitária, alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse era o ser que foi visto, né? O saudoso professor Jefferson esteve no local, ele fez esse desenho, utilizando uma técnica usada na NASA, que é da NASA e no Pentágono, e também na Área 51, que é uma espécie de uma telecinese, onde você consegue fazer a leitura a partir da mente da pessoa, né? Então ele fez esse ser, e nesses dias nós descobrimos que o filho da dona Marisa, mais velho, também tinha sido contatado no ano de 98. Então, nós temos aí uma questão de hereditariedade de contatos. E a gente conseguiu apurar que esses contatos, eles vão até o bisavô, aliás, até o trisavô da dona Marisa. Então, é bastante interessante toda essa história. Então, ali tem vários fatos que você precisa entender. E é interessante, né? Porque hoje existe muita confusão. As pessoas falam, mas daí você está misturando as coisas. Mas não é questão de misturar, é você saber o alvo. Por exemplo, eu me mantive na questão do físico, mas nós temos aí a questão da hereditariedade, nós temos a questão espiritual, temos a questão etérea, né? Então, tudo isso está relacionado a esse caso aí. Só que se a gente traz tudo de uma vez só, né, e você não ramifica isso como alvos específicos, que é o que muita gente faz, você acaba se perdendo na tua metodologia de pesquisa. Então, você precisa estar muito bem alinhado no teu alvo para você fazer isso de maneira correta. Isso que a gente tem feito em todos os casos. Então, essa é a região onde aconteceu o caso. Pode ver que tem bastante mato. Aqui embaixo passa o rio Pilão de Pedra, que lá na frente ele vai cair lá no Rio Verde. Coincidência ou não, o caso de Varginha? Não sei, pode ser. E essa aqui é a quadra onde aconteceu o fato, mais especificamente aqui, nesse pontinho aqui, certo? Agora, é interessante que esse mato, né, então o caso está mais à direita da tela aqui, mas olha como é que é esse mato aqui. Agora, o que chama atenção é o que tem dentro desse mato.
Mais para frente eu mostro para vocês. Foram coletadas amostras do solo do dia lá que aconteceu, e também foram coletadas amostras em outros momentos e outras visualizações. Então aqui está uma das últimas que a gente conseguiu fazer uma imagem bem legal. Então você pode ver que aí está em 250 micros, né? Bem pequeno, 100 vezes aproximadamente. Então o que a gente tem? A gente tem no local onde ficou a marca do óleo, a gente encontrou essa estrutura aqui. Agora, uma coisa interessante é que tem esse pontinho preto aqui, ó. Esse pontinho preto parece uma borra de esgoto. E aqui a gente tem vários pontinhos de sílica, que pode ser sílica ou pode ser cristais de cálcio. Isso explicaria duas situações que nós temos nas análises químicas. Por exemplo, das amostras que foram coletadas, a gente coletou 4 amostras. A folha, que tinha um óleo, e depois essa segunda folha que a gente achou uma outra visualização, né? Então, na primeira, houve uma alteração na parte da degradação da folha, e nesse caso aí, mais específico, nós tivemos o quê? O material que a gente conseguiu a tempo fazer as imagens o mais rápido possível, que a gente conseguiu essas imagens aí. Não conseguimos evoluir na questão da análise química da folha, mas do solo a gente fez, das 3 amostras, a gente fez essas amostras aí, e 2 delas deram alteração. Qual que deu? Deu alteração. Nas amostras do dia 11, nós pegamos a amostra normal, fizemos a amostra do dia 11 do 4. Esse local foi um local onde tinha lá o maior contato da criatura, e nós tivemos uma alteração de silício. Depois nós tivemos uma contraprova. Veja que nós temos a contraprova, que foi coletada no dia 18 do 7, e as amostras que foram coletadas no dia 11 do 7. Depois o segundo caso aconteceu no dia 2 do 7, e a gente pegou a amostra também do dia 18 do 7. Por si aqui, a análise química já mostra a existência de 2 seres distintos, 2 tipologias de seres, o que corrobora, né, com os relatos das testemunhas. Aqui nós temos 2 testemunhas que relataram a existência de 2 tipologias distintas, uma que a dona Marisa viu 6 dias, que viu uma vez 1, 2 ou 3 criaturas, né? E nós temos o David, que viu uma segunda tipologia. Então, a análise química, ela nos mostra com muita propriedade a análise realizada, química, que comprova que realmente existiu 2 fatos, né? Então, no caso da dona Marisa, nós tivemos aqui, fizemos análise, deu 24 de silício, 42 de cálcio, ainda tivemos a existência de 3%, aí 3, 4% de magnésio, estrôncio e samário. Bom, isso aí gerou uma dúvida. A gente repetiu a análise e novamente ficou muito próximo do que a gente tinha conseguido lá no próximo dia 11. Então, essa amostra foi realizada aí, essa contraprova foi realizada depois do dia 18 do 7, e veja que também deu. Agora, o que chamou a atenção foi que a quantidade de cálcio e a quantidade de silício, ela voltou ao normal, que o normal era ter acima de 60% de cálcio, aliás, de silício, e nós já estávamos com 57%, mas antes estava 24%, 23%, né? Enquanto o normal aí é 63%, 68%, por aí. Cálcio, nós estávamos com 42%, o normal é ter 2%, 3%, né? Não temos magnésio, não temos estrôncio, não temos samário na região. Já com na segunda tipologia, nós tivemos, aqui o David viu, nós tivemos a presença de cloro, gás cloro no caso, né? Nós tivemos a presença de césio e nós tivemos aí a presença de níquel. Níquel ficou uma coisa meio assim, interrogação no local. Como ia ter níquel, né? Então a gente acha que o equipamento pode ter identificado um elemento químico desconhecido dos padrões existentes no equipamento. Então, essa é uma situação da análise química que por si já comprova. Ali naquele buraco que eu falei, tem essas estruturas aí no fundo dela.
A gente conseguiu fazer imagens aí através de drone no local. E isso aí são estruturas muito antigas, né? Tanto que tem árvores na frente aí, bastante interessante, né? Então, o que que acontece? Hoje nós estamos aí com uma equipe, uma parceria com uma equipe de pesquisa, e se der tudo certo, em janeiro, a gente vai fazer uma análise com GPR no local. Então, são dois equipamentos que a equipe tem, e se a gente conseguir passar esses equipamentos a esse local aí, vai ser uma grande descoberta, porque a gente vai saber onde que esses túneis aí estão ligados. Inclusive, isso aí pode esclarecer o fato lá que foi levantado por um dos pesquisadores aí do Sul, né? Eles afirmaram que seria um bugio que a Dona Maria já tivesse visto, baseando-se em uma matéria de 2016 que aconteceu, que foi capturado um bugio na região. Só que esse bugio foi capturado a 4 quilômetros desse local, um bairro chamado Los Angeles, que é muito próximo onde está relacionado lá o caso da Operação Storm, até por sinal. E só que a gente foi atrás da informação e esse bugio, esse suposto bugio, ele estava muito próximo desse local aí, na copa de um pinheiro, e estava todo isolado o local. E da noite para o dia ele foi capturado lá no Los Angeles. Aí já entra uma questão: será que era um bugio que estava lá? E nós temos aí relatos que tem recebido de que esse não foi o único fato, a única vez avistado esses seres ali passeando por ali. Já foi avistado pelo menos mais 2 vezes. Ali tem 2 testemunhas já que viram em outras datas, mas a gente não conseguiu ainda apurar esses fatos aí como verdadeiros. Mas a gente recebeu informações, por exemplo, venham aqui na minha casa e eu vou mostrar o que tem ali. Só que para entrar nesses locais é bastante perigoso, né? Porque é muito mato. Como vocês viram, é situação complicada. Aqui nós temos um outro caso, né? Que aconteceu em 23 de maio. Então, essa foto foi uma foto acidental, foi feito lá para mostrar como estava a questão dos cortes dos eucaliptos na região. E depois de algum tempo, foi uns 5, 6 dias, a pessoa foi ver que tinha alguma coisa estranha aqui. Essa coisa estranha era isso aí. O que tem de fato que está ligado a esse fato? Poderia ser uma pareidolia? Pode ser. Mas o fato é que nesse local, durante 2 semanas, estavam acontecendo operações militares e não é uma área militar. Mas só que aqui a gente falar de operação militar é bastante representativo, porque nós temos aí 3 batalhões na cidade. E agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter mais 2 batalhões. E talvez a ESA se instale aqui na cidade. E o fato que chama atenção é que houve uma operação militar envolvendo bastante gente envolvida, lá onde aconteceu o caso Carvalho, lá no mês de agosto do ano passado. Agosto, setembro, por aí. Esse fato aí, no dia que aconteceu essa foto, que foi por volta de 7 e pouco da manhã, quando deu 8 horas, toda a equipe da empresa foi comunicada pelo Exército, deveriam evacuar a área, porque naquele dia ia ter uma operação militar com armamento bélico. Então, acabou ficando somente uma pessoa no local cuidando dos equipamentos. E, segundo informações, esse evento aconteceu foi até 4 horas da tarde, quando cessou tudo, mas tinha uma infinidade bastante grande. 12 ou 13 tanques, tinha mais de 100 homens no local, helicóptero, carro de saúde, enfim, tinha várias situações, né? E aqui estão algumas fotos dos dias anteriores, para vocês terem uma ideia, olha como eles deixaram a plantação. E todo mundo sabe que o exército não destrói plantação, né? Então ali, ó, os tanques posicionados no meio da plantação. E aqui tem, só que a imagem ela ficou torta, mas olha aqui, ó, operação tanque passando. Então isso aí prova que alguma coisa aconteceu. Aqui nós temos outro caso, né, que agora acho que nós vamos ver o vídeo inteiro. Então aqui está o OVNI, né?
Mais à frente ele simplesmente desaparece, essa camuflagem grande aí, né? E depois ele torna-se um objeto visível pequeno. Vocês não vão conseguir ouvir aqui, acho, acredito eu, mas a partir do momento em que ele torna-se pequeno, os cães que estão dentro da casa começam a latir, a reclamar sobre alguma coisa. Aí ele é visualizado na sequência dessa forma, onde ele, de certa forma, deixou de ter aquela camuflagem e passou a ser visivelmente de outra forma. Nesse momento, os cães observam, eles sentem a presença na gravação. Foi assim, no relato foi bastante interessante. Bom, esse OVNI aí foi mandado para São Paulo, depois acabou indo para a Espanha. E lá na Espanha, por uma equipe especializada, ele foi feito um levantamento. E eles, através do vídeo original, por isso que é importante a gente mandar sempre fazer o vídeo original através da câmera original do celular, nunca por WhatsApp ou outro aplicativo. E baseado nesse arquivo original foi conseguido algumas informações, como, por exemplo, asa da abertura, 3.4, velocidade do obturador de 1 para 30 segundos, a altura do objeto, 100 metros, distância do objeto em relação ao ponto zero, ou seja, ao observador, 800 metros, tamanho aparente, 40 centímetros a 1 metro, velocidade variável média de 20 a 40 km por hora, trajetória irregular, a cor branca oscilante para cristalina, reflexos brancos de branco neve, forma indefinida e descrição de um corpo sólido, muito conhecido como OVNI de lágrimas, OVNI de lágrimas no meio científico da ufologia científica. Aqui é um outro caso que foi filmado à noite, parecia uma luz de festa, mas não era, né? O interessante foi que a gente conseguia visualizar a pessoa na hora que estava acontecendo o fenômeno. Ela ligou para mim e ela estava vendo pela câmera que faz selfie, e pela câmera de faz selfie eu consegui visualizar o objeto lá, que as luzes em movimento. Eu consegui visualizar na imagem da pessoa, mas quando a pessoa estava tentando tirar uma foto com a câmera do celular, a câmera não pegava o objeto lá no ar. Então, isso quer dizer o seguinte, que a câmera selfie, ela sempre tem alguns dispositivos que elas permitem rastrear o teu olho para ver que tipo de informação você está visualizando no teu celular. Pode ver que a partir do momento que você fixa os teus olhos em um determinado objeto, algumas horas depois você começa a receber propagandas daquele objeto. Ou quando você fala sobre tais objetos, também, na sequência, logo você começa a aparecer. Por quê? Porque existem métodos, meios que buscam essa informação no seu celular ou no seu computador, enfim, onde você estiver, meio de rede social que você estiver utilizando. Aqui nós tivemos um caso de um relato de avistamentos na região do Alagados, onde o ciclista aí, que é pesquisador também da área, eles foram perseguidos por um determinado período aqui na beira da linha por um objeto, tipo um disco, uma luz, né? Uma coisa nesse sentido assim. Não soube precisar com exatidão o que se tratava, mas ele fez um relato sobre isso e fez até um relatório sobre isso. A gente não sabe se foi fato real ou não, mas alguns dias depois ele foi barrado por um casal. E esse casal tinha uma mulher que vestia uma roupa normal e ela chegou para ele e falou assim que ele tinha que parar com a investigação desse caso, que não era importante, não era para ele continuar. Ao lado dessa mulher estava um senhor de cor morena, careca, de óculos escuros, vestindo um sobretudo preto, camiseta polo e calça social, sapato bico fino social, muito semelhante ao MIB. Ele não sabe se eram realmente o MIB ou se fizeram uma brincadeira. Ele acredita que os amigos dele que estavam junto com ele, que não querem nem falar do assunto, planejaram fazer essa brincadeira para ele, e ele acha que foi uma brincadeira que fizeram com ele,
nessa situação, mas ele tem essa dúvida até hoje, e nós também temos. Aqui é um outro objeto que foi visto em relação à área central a Itaiacoca, porque estava justamente aonde? No Hospital Regional ali da Universidade Estadual de Ponta Grossa, era um domingo. Nesse mesmo dia foram feitos mais 2 avistamentos no mesmo horário, esse daqui, no Boa Vista, e esse aqui na área central. Isso em questão de 15 a 20 minutos de diferença. Então, o objeto foi visto por várias pessoas. Aqui mais avistamentos, né? E agora nós vamos falar sobre aí as últimas pesquisas que a gente está desenvolvendo na área. Envolve aí a parte da arqueologia e novas descobertas. Nós já estamos realizando pesquisa aqui na região há muito tempo, desde 2015 aí, e a gente existe uma grande suspeita da passagem do caminho do Pé-Beru, na cidade de Ponta Grossa. Então, o caminho do Pé-Beru, ele viria para ele vem em sentido dos Andes e vai seguindo em relação ao Atlântico. Mas em algum momento aqui no Paraná, ele se abre em 2 caminhos. Um que vai para a direção de Florianópolis e outro que vai para a direção a São Paulo. E lá para cima, em São Paulo, ele se divide novamente para Cananéia e segue para São Vicente. Então, os historiadores desse caso, eles falam que o caso passa por Castro. Castro está a 40 quilômetros de Ponta Grossa. E a gente vem buscando essas informações porque a gente tem algumas evidências que indicam que esse caminho passava por Ponta Grossa aqui também e que essa divisão de caminhos poderia estar, ou pode estar, né, melhor dizendo, aqui na região dos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa, mais especificamente. E que esse caminho passaria aqui, inclusive, cortaria pela lateral da cidade de Ponta Grossa, sentido Guarapuava e tudo mais. Bom, o fato que nós temos de concreto é que o caminho do Pé-Beru passa por Castro? Passa, mas ele vem em direção a Ponta Grossa. E isso a gente pode trazer dentro de uma possível teoria de que nessa região nós tivemos aí povos jesuítas que fizeram uso dessa área para evangelismo e exploração, tanto que existe a Capela Santa Bárbara na região dos Alagados, né, do São Jorge, e que eles chegaram através de um caminho. Que caminho foi esse? Provavelmente o caminho do Pé-Beru auxiliou eles chegarem até esse local. Como a partir dali já ficava um pouco mais difícil seguir o caminho, porque ele seguia Castro, né? Então houve aí uma situação, eles acabaram ficando em Ponta Grossa, fazendo seu trabalho aqui na região, antes da fundação da cidade. Foi aí que foi fundada a Igreja de Santa Bárbara, lá em 1723. Ela tem 300 anos hoje. Então, aí a gente vê essa questão relacionada a toda essa situação da arqueologia. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que a atual pesquisa está revelando uma outra pesquisa um pouco mais antiga. Então, nós vamos falar mais para frente. Então, essas fendas aí, em alguns locais, inclusive, tem marcações, tem marcas de patas de puma, tem uma fenda, por exemplo, dessa, que ela tem um mapa dessa fenda, que dá justamente onde a gente acabou vendo lá no início, lá, aquela questão relacionada aos seres. Esse é o outro lado. Algo que foi encontrado recentemente para a gente, olha, um petroglifo, né, em uma pedra quase no chão, onde lado a lado tem essas duas imagens. Então, essa é uma área de mais ou menos 1,5 metro quadrado e tem as duas imagens. Se você observar, aqui nós temos um rosto e aqui nós temos uma cruz. Qual seria uma das possibilidades? Uma das grandes possibilidades seria que aqui fosse uma sala de aula dos jesuítas para evangelismo das raças que estavam ali, ou seja, dos índios, né, que na época eram os tupinambás, tupi-guaranis, quer dizer, tupi-guaranis, ou até mesmo a questão relacionada aos escravos.
até porque a igreja Santa Bárbara foi construída pelos escravos e lá existem as taipas, naquela região lá, que são dessas situações aí. Mas, por outro lado, existem outros lugares que têm petroglifos também na parte superior dessas furnas, que a gente achou isso aí recentemente, inclusive a gente não catalogou ainda, certo? São aí spoiler aí que a gente vai estar trazendo para vocês aí de primeira mão. Então, esses locais que a gente descobriu, né, são fatos interessantes que a gente precisa levar mais à frente o estudo. E que agora, eu vou pegar férias de janeiro agora, quero ver se eu me dedico a essa questão dessa pesquisa, principalmente a esse fato novo aí que eu vou estudar. Recentemente, o alagado sofreu uma baixa bastante grande e essa estrada aqui era uma estrada antiga, que era a antiga estrada que ia para Castro. Então ela vinha de Castro, passava aqui, e daí ela sai na estrada que sai na estrada do alagado atual. Mas a estrada atual do alagado não era a estrada antiga. A estrada antiga é um outro local que passa, muito mais à frente, que ninguém sabe exatamente onde que é. Então é uma estrada assim mais antiga, que está por dentro de fazenda, então de algum motivo ela foi camuflada. Mas com a baixa do alagado, do lado dessa estrada aqui, então tem o aterro, que até o rio, passava o rio antes de virar represa, e saía do outro lado. A história da cidade de Ponta Grossa diz que, até então, no momento que foi trazida essa nova capela, que foi fundada a cidade de Ponta Grossa, um padre, ele vinha de Castro para a realização de batizados e casamentos. Por onde que ele vinha? Por essa estrada aí, que era a estrada velha. E aí ele saía onde? Na região do São Jorge, onde se desenvolveu o quê? Além das Cismarias, que são as principais fazendas, né, que tem ali nesse ciclo, a igreja Santa Bárbara, que foi construída com o apoio dos jesuítas. Então, ao lado dessa estrada, dentro do alagado, tem uma ilha planinha, e para nossa surpresa, tem esse caminho aqui feito de pedra que leva em direção a essa ilha. Então, acredito eu que isso aí seja uma descoberta arqueológica, onde nós tínhamos a primeira capela na região, antes mesmo da Capela Santa Bárbara, ou seja, lá antes do século XVII, antes de 1723, onde foi feita a Capela Santa Bárbara. Então, isso aí é um fato interessante. Agora, o que chama a atenção de tudo isso? Que essas pedras e essa grama que tem aqui, ela lembra muito as gramas do Caminho do Peberu. Olha aqui nós temos outro local, né, que também que são do Caminho do Peberu, né, que já está comprovado, inclusive as graminhas próximas aí, que é o caminho comum. Outra situação que nós temos nessa área são pinturas rupestres. Aqui, se você deixar a pareidolia usar você vai ver que talvez aqui você possa ver uma cabeça de um ET, né? Brincando, né, gente? Mas aí são pinturas rupestres, que são bem antigas essas pinturas. Isso aí está dentro de... Nós temos 2 sítios ali arqueológicos, que são sítios arqueológicos registrados e protegidos legalmente. O dono da área só deixa estudantes chegar próximo e ninguém mais. Então, eles estão conservadíssimos. Essa é uma imagem do local. Mas tem outras lá. E a nossa recente descoberta, quer dizer, recente não, porque a gente já sabia, é esse monumento aqui. Então, aqui, nós temos um registro bastante interessante, que pode ser o quê? Pode ser um templo de adoração, pode ser um altar, alguma coisa assim. Então, pelos nossos estudos, o caminho do Peberu ele subia aqui por trás, passava por aqui assim, e ele passava aqui no meio. E seria o quê? Um pátio.
Peraí, então já estamos falando no pátio. Depois ele virava aqui, saía pela lateral e seguia para outro ponto. O fato é que essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tem esse buraco, e tem aqui, ela tem isso aqui, ó, gente. Olha, isso aqui tem um corte de pedra perfeito. Ah, mas a natureza fez isso, vamos ver. Então, olha aqui, ó, a gente estendeu aqui, ó, uma linha, e vocês podem ver o alinhamento perfeito que isso aqui tem, ó, certo? Vale lembrar também que foi nesse local que aconteceram aqueles fatos lá do início, lá do dia 26 de janeiro, lá que houve lá, que eu mostrei no início, aquelas imagens da nave lá. Nós estávamos nesse local aí. E aqui, gente, nessa área aqui, ó, parece que tem um corte irregular. Ampliando, olha aqui, ó, o que tem aqui, ó. Ó, tem marcas de ponteiros. Então, quer dizer, isso aí foi feito por mãos humanas. Alguém fez isso aí. Atrás disso aí tem um pátio e tem uma pedra mais alta que tem uma escada rústica, onde daria acesso a um observador. Então, o que mais chama atenção é essa gamela que tem aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, vou voltar um pouco a imagem. Ó, vocês estão vendo essa marquinha preta aqui, ó? Essa marquinha preta é aquela gamela. Ela está aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem um brilhozinho? Então, a gente secou todo esse material ali. E aqui tem um facão até para o nosso pesquisador que está junto com a gente, né? O Paulo Henrique, né? Ele está aqui nos ajudando e foi ele que levantou essa descoberta. Então, a gente limpou toda essa parte. Vejam que é extremamente retinha essa base aqui, ó. E olha a surpresa. Isso aqui trata-se de um altar de sacrifício, provavelmente Inca. É isso mesmo, gente. Não estou falando de brincadeira, não. Por quê? Porque os Incas, eles utilizavam-se dessa situação. Então, se você olhar aqui, ó, aqui está a escadaria voltada ao sol. Aliás, a escadaria está para o outro lado, está para cá, para esse lado. Voltada, e aqui seria o pátio e o observador lá. Então, o observador ficava observando o sacrificado. Então, os Incas, eles utilizavam-se dois tipos de situações. Primeiro, eles preparavam a pessoa para ser o sacrificado. Aí as pessoas dizem, ah, mas aí você tem... A pessoa vai ali aceitar ser sacrificado, ser morta por causa disso? Não, na época, ser sacrifício era uma honra. Para a pessoa que seria a escolhida para ser sacrificada, ela levava isso como se fosse algo assim extremamente sadio para ela, extremamente satisfatório para ela. Era algo assim, ser escolhido para sacrifício dos deuses, pessoa especial. Então, o que eles faziam? Eles usavam de ervas e tudo mais, e a pessoa entrava em... Ela não sabia mais o que estava fazendo, não sentiria, teoricamente, não sentiria dor, sei lá, né? E aí a pessoa era posicionada dessa forma e haviam duas formas de sacrifício. Uma, cortando a jugular, né? Onde o sangue escorreria aqui para dentro dessa gabela, ou então fazendo uma cisura no abdômen, onde as vísceras, né? E o sangue, porque daí você teria acesso ali ao coração, era depositado dentro dessa gamela. E então esse sangue verteria pelas laterais, né? E, inclusive tem o caminho lá tudo, né? Onde você poderia até perceber onde ele escorreria em direção ao observador. E essas pedras que eu mostrei lá no passado, isso aqui também é uma estrutura de origem inca, né? Pelo menos, não estou aqui afirmando nada do que eu estou dizendo que é inca. Estou falando que tudo isso lembra uma grande possibilidade de ser inca. Então, os incas utilizavam-se dessa maneira, né, de fazer esse tipo de situação. Agora, por que essas pedras estão dessa forma nesse local?
Será que aqui foi uma abertura? Será que o sacrificado de lá, daquele altar, estariam sepultados atrás dessas pedras? Porque isso aqui está aproximadamente em 100 metros do local. E onde foi visto os seres, onde eu escutei os seres conversando também. Tem mais isso aí, né? Então, gente, é um grande mistério que a gente precisa descobrir. Então, esse é uma situação que a gente está agora analisando, foi descoberto recentemente. A gente já sabia que esse local aqui era algo interessante, certo? Era um altar. Não sabíamos, porque até nessa região aqui era um local da presença de índios tupi-guaranis. Então, provavelmente, eles usavam esse local aí para fazer a sua parte religiosa, né? Isso há 200, 300, 400 anos aí atrás. Mas isso reverte a uma situação de mais de 3 mil anos, 3, 4 mil anos, que está relacionada, sim, aos Incas. Né? Então, isso aí pode sim. E existem outros registros, por exemplo, pinturas rupestres, né? Nós temos aí aquelas estruturas lá. E ontem eu recebi uma informação de que foi encontrado um outro local onde também está relacionado com algum tipo de atividade que relembram atividades incas na região do Itaiococa. Então, o pesquisador ele foi até o local ontem, mas ele não me trouxe ainda informações a esse respeito. Então, inclusive, até eu marquei uma reunião semana que vem com ele, e para que a gente possa se aprofundar nesse local aí, para a gente fazer novas medições, a gente fazer um mapeamento dessa área, agora com maior cientificidade. Né? O que mais que eu posso falar aqui? Já estamos aqui quase terminando. Então, basicamente é isso aí, gente. É isso aí, então. Gratidão aí, né, por esse trabalho aí, pela apresentação, e fico aberto às perguntas agora. Muito bem, professor Dirceu, parabéns, sinta-se muito aplaudido aí pela sua Obrigado. apresentação.